Veja, nós, em função de uma série de contingências, estamos retomando as nossas ações no que diz respeito ao apoio a empresas startups. E esse é um dos programas recém-lançados. O edital foi publicado agora há aproximadamente 10 dias. Ele ainda estará recebendo propostas até o dia 8 de agosto. É isso, Ronaldo? E tem algumas características que nos parecem extremamente interessantes e que eu vou brevemente descrever a todos vocês. A FINEP já tem tido uma tradição de apoio ao segmento de Venture Capital e Private Equity. A FINEP já investiu, desde 2002, em 33 fundos, 5 já foram encerrados, já foram desinvestidos, 28 ainda se encontram em operação. Aproximadamente 200 empresas investidas nos mais variados setores. Fazemos também investimentos diretos em algumas empresas. Esse é um programa que ainda está numa fase, digamos, inicial. Faz parte dos planos da FINEP criar a FINEPAR, ou seja, criar uma gestora de ativos, o que vai nos permitir ampliar significativamente esta linha de ação. E nós temos um fundo novo de Corporate Venture, que, repito, é uma tendência também, nada mais é novo, hoje em dia tudo acontece no mundo quase que simultaneamente, mas para a nossa experiência é o primeiro fundo de Corporate Venture que nós estamos apresentando. Mas eu quero falar para vocês especificamente sobre o fundo da startup. O que é este projeto FINEP Startup? Em primeiro lugar, ele fará aporte de até R$1 milhão nas empresas participantes do programa. Apenas só neste quesito já estamos atendendo a um setor de mercado, a um segmento de mercado bastante diferenciado. A maior parte de empresas, ou de programas, ou projetos de startups, atendem empresas no setor de 50, 100, 200, 250, até R$300 mil, mas dificilmente chegam em valores até R$1 milhão como aporte de apoio a estas empresas, e eu vou depois dizer quais as características delas. As empresas devem estar num estágio de desenvolvimento onde já estejam registradas. É necessário que a empresa já tenha pelo menos 6 meses de existência como uma entidade jurídica e que tenha faturamento de até 3,6 milhões. Quando eu digo até 3,6 milhões, isso inclui 0 de faturamento. Então, é possível que haja empresas já registradas, já existentes, já estabelecidas, mas que ainda não tenham faturamento algum. Se enquadrariam no programa. E o importante é que haverá acompanhamento dessas empresas por parte da equipe da FINEP. Quem sabe aqui esteja o elemento mais inovador do programa, neste segmento aqui. Nós não estamos fazendo aporte de capital à empresa. Nós estamos fazendo um contrato de compra de uma opção de compra, que no mercado financeiro
chama-se um put. Nós estamos comprando um put, ou seja, estamos comprando uma opção de compra. Isso significa o quê? Que a FINEP tem um contrato padronizado com a empresa, ela faz o aporte de R$1 milhão e ela tem até 5 anos para exercer ou não a sua opção de conversão desse 1 milhão em participação acionária na empresa. Ou seja, o que nós temos é um contrato de compra de participação, opção de compra de participação. E depois nós vamos ver quais as vantagens que esse tipo de coisa nos facilita. Logicamente, esses são os quesitos necessários, não é? O contrato de opção de compra, ele é um mecanismo ágil, não é? As empresas investidas terão acompanhamento mensal por parte da equipe de acompanhamento da FINEP. E a grande vantagem de toda essa estrutura é que uma das grandes dificuldades, que é de se estabelecer o valuation da empresa, ele não existe no momento em que nós admitimos no projeto a possibilidade de haver um evento de liquidez. Ou seja, haverá um contrato inicial, onde a empresa fará a FINEP fará o aporte de R$1 milhão de capital, não havendo nenhum evento de liquidez ao longo de 3 a 5 anos da vida desse aporte. Haverá a conversão desse 1 milhão em 25%, caso a FINEP deseje converter o seu capital em equity. Haverá a conversão em 25% do equity dessa empresa. No entanto, se houver ao longo desse período um evento de liquidez, ou seja, se algum outro investidor, ao longo desses 3 a 5 anos, fizer um aporte de recursos a essa empresa, esta valoração determinada pelo mercado será a base para a conversão do 1 milhão da FINEP em equity por parte da empresa. Ficou claro para os senhores que não conhecem ainda o mecanismo exatamente o que nós estamos falando? Por que isso é bom? Uma das coisas mais difíceis que existe é você pegar uma empresa nascente, cheia de intangíveis, cheia de boas ideias, e falar, olha, o meu 1 milhão vale 20% do equity dessa empresa, ou vale 30%. O cara que é o dono da empresa fala, não, vale muito menos, vale 5%, ou vale mais, ou enfim. É uma questão tecnicamente difícil de ser avaliada. O que nós estamos fazendo é assimilando e recebendo a avaliação que o mercado faz do potencial econômico dessa empresa, tanto que o mercado fez um aporte de capital a essa empresa, um family office, um investidor anjo qualquer, e na medida em que ele faça esse aporte, a valorização ou a valoração que este investidor dá é que servirá de base para que nós possamos também converter a participação da FINEP de 1 milhão em participação no capital da empresa. Outra coisa que antes de nós entrarmos em mais uma vantagem, é que na medida em que nós estamos propondo um programa que atenda até R$1 milhão, nós estamos ultrapassando essas fases na vida de startups que hoje já tem um atendimento razoavelmente adequado por parte de investidores, não é? Seja na concepção da ideia, seja na elaboração do protótipo. Aqui é o famoso Vale da Morte, quando dificilmente se encontra investidores dispostos a colocar valores que já são razoavelmente elevados, R$1 milhão. Aí já começa a haver uma negociação
que envolve, de alguma maneira, um mínimo de sofisticação financeira, inclusive, que muitas empresas startups não se acham ainda preparadas para enfrentar. E é por isso que elas têm muita dificuldade em achar apoio nesta faixa aqui. Ultrapassada esta fase, aí elas já se lançam no mercado, ou através de venture capital, ou através até futuramente de IPOs e assim por diante. Portanto, a FINEP, ela supre um vácuo muito importante no apoio às empresas startups, que é exatamente esta área aqui, onde já existe um protótipo, o conceito já está sendo testado, já foi testado, mas essa empresa precisa de valores razoavelmente elevados para se lançarem no mercado. E aí é que a FINEP entra fazendo este aporte, e mais ainda, se a ideia for efetivamente viável, se com todo o acompanhamento feito pela equipe da FINEP, a ideia mostrar-se viável e rentável, ela torna-se sócia da empresa, podendo inclusive participar em novas fases de expansão desta empresa. A utilização da opção de compra, como eu falei, é um modelo inédito na iniciativa pública. Outra proposta interessante é que ela, ao estimular investidores privados, ela nos ajuda a fazer o valuation da empresa. E existe uma outra característica que eu acho também fundamental e inovadora nesse processo. Vamos supor que uma empresa precise de R$1 milhão. Ela se inscreve no programa da FINEP. Durante o processo de seleção, de pitch, de exposição da ideia, do conceito, algum investidor privado resolva fazer um aporte de R$100 mil nessa empresa, acreditou na empresa. O que acontece? A FINEP vai entrar só com 900. E esse investidor externo entra com 100. Agora vejam o seguinte, ao ser convertida a participação da FINEP em equity, em 25% do capital, como eu falei, isso vai significar uma rentabilidade ao capital investido da FINEP. 10% desta rentabilidade da FINEP será transferida ao investidor privado também. Ou seja, o que nós estamos fazendo com esse programa é uma coisa extremamente inovadora, estimulante, nova, que é o seguinte: nós estamos convidando investidores privados a investirem junto com a FINEP em startups selecionadas. E eu pergunto, que melhor garantia um investidor teria do que ter uma empresa como a FINEP, com 800 técnicos altamente especializados, avaliando uma empresa, colocando dinheiro na empresa e, consequentemente, dando um aval, quase que uma garantia de qualidade desse projeto. Isso reduz muito o risco da empresa ou da pessoa que deseja investir também com a FINEP. Eu vou dizer francamente, se eu fosse um investidor, se eu tivesse um family office e que desejasse começar a apostar um dinheirinho, 50 mil aqui, 100 mil ali, 100 mil ali, ao invés de eu mesmo sair procurando empresas e fazer uma avaliação sozinho, eu colaria na FINEP. Eu vou atrás da FINEP, vejo as empresas que a FINEP está financiando. Essa empresa passou pelo crivo de todos esses técnicos da FINEP que avaliaram a ideia, deram um aval de qualidade, aí eu vou junto com muito mais garantia, com muito mais segurança. Portanto, outra característica extremamente inovadora desse projeto é o fato de que o projeto convida investidores individuais privados a
co-investirem juntamente com a FINEP. Não só co-investirem e terem este aval de qualidade, mais ainda, a alavancarem a rentabilidade, porque além da rentabilidade que o capital privado terá nesse investimento, a FINEP vai dispor 10% do seu lucro para incrementar a TIR, a taxa de retorno do investidor privado. Portanto, é um projeto extremamente inovador e, sobretudo, convidativo do ponto de vista de apoio às startups. Eu queria encerrar aqui, e se alguém tiver alguma dúvida com relação a esse projeto, eu estou à disposição, mas nós temos 2 outros projetos que eu vou pedir a 2 diretores que estão presentes aqui para fazerem também uma breve exposição. Esse projeto Startup foi elaborado por 2 diretorias, a diretoria do Dr. Girão, que está sentado aqui, uma das nossas diretorias de inovação, e pela diretoria também do Ronaldo, que é a nossa diretoria de contabilidade e financeira. É um projeto que, sem dúvida alguma, eu tenho certeza, vai alavancar uma nova geração de apoio a empresas startups, seja pelo volume de recursos que está sendo aportado, seja pela forma de apoio que é extremamente criativa, que é extremamente participativa e, sobretudo, que gera um estímulo muito grande a co-investimentos. E, para finalizar, a primeira parte do projeto tem alocado 50 milhões à disposição. Nós faremos um primeiro edital de 50 milhões, vamos apoiar até 50 empresas, mas nós temos disponibilidade para chegarmos até 400 milhões, e eu tenho certeza de que esse é um projeto que vai ter sucesso e vai exigir editais posteriores a esse primeiro, em função da própria grau de inovação que ele caracteriza.